arte, cultura e comportamento. É isto que você vai ver através da lente do Raio X, o novo programa de um imparcial. E no programa de hoje nós vamos conversar com o cineasta maranhense Marcos Pontes. Nós vamos conversar com ele para saber um pouco mais sobre sua trajetória e como anda a situação atual do nosso cinema. Confira no VT o bate-papo com Marcos Pontes. Meu nome é Marcos Pontes, eu sou cineasta, eu tenho 25 anos. Eu fiz vários cursos na universidade, como comunicação, filosofia e história. E sempre quis fazer cinema. E comecei a fazer cinema com os amigos mesmo, na guerrilha. E fui fazendo projetos para leis de incentivo, FSA, e comecei a produzir algumas coisas, né? Eu fiz meu primeiro longa-metragem em setembro de 2014, que agora está em fase de pós-produção. E produzi muitos curtas de amigos, né? Como do Caçar. E estou aqui em São Luís querendo fazer cinema e tentando fazer cinema em São Luís, porque eu acho que é possível. Não faltam recursos federais, falta iniciativas, falta organização, e eu quero muito fazer filme em São Luís e ajudar os meus amigos e os outros cineastas maranhenses a produzirem também. Eu acho que a minha geração tem tudo para dar certo, porque a gente surgiu num momento excepcional, o momento que a tecnologia foi barateada, o momento que se desenvolveu uma política pública para o cinema no Brasil, que o poder público viu o quão é necessário a gente ter material cinematográfico, um produto audiovisual genuinamente brasileiro, e que ele seja exibido nas diversas plataformas possíveis, nas diversas telas. E então a minha geração tá com a faca, o queijo, o prato, a escova de dente, tudo na mão para fazer a coisa bem feita. A Aproxima foi criada recentemente, né? Então a gente ainda está na fase burocrática de cartório e tal. Foi aprovado na primeira Assembleia Geral, foi aprovado o estatuto, a proposta de estatuto foi aprovada, foi eleita uma mesa diretora, uma diretoria, e agora a gente está esperando o registro sair do cartório para aprovar o regimento interno e, de fato, iniciarmos as nossas atividades. Mas já discutimos quais serão as nossas linhas de atuação, que é tanto na regulamentação do mercado, né, e exigir que o mercado englobe os profissionais daqui, porque muitas vezes há uma produção para órgãos públicos de VTs e trazem todo mundo de fora, né? E eles trazem todo mundo de fora falando que aqui as pessoas não têm capacidade de fazer aquele tipo de trabalho. E que são trabalhos padrão, a qualidade do formato é padrão, não tem inovação nenhuma artística, de linguagem, nada. São bons, tem uma fotografia boa, são bem dirigidos, mas é um VT padrão. E aqui tem muita gente, tem muito cineasta capaz de fazer um produto dessa qualidade. Porque quando eles dizem que nós, maranhenses, não temos capacidade para fazer esse tipo de trabalho, ele está dizendo que Arturo Saboia, que é um cineasta maranhense que ganhou 6 prêmios, 6 Quiquitos no Festival de Gramado, não tem capacidade de um VT. Ele fala que o Frederico Machado, cineasta, já fez 2 longas, fez um curta, super premiado, não tem capacidade de fazer esses VTs. Então a Aproxima tem que acompanhar, principalmente quando for trabalhos para o setor público, para a prefeitura, para o estado, para a assembleia, porque além dessa opção de chamar todo mundo de fora, sufocar o mercado local, ele também onera o erário, porque fica muito mais caro, né? A gente está vivendo aqui no Maranhão uma mudança de política, né? Uma mudança de visão da coisa pública, que foi o fim, que eu espero que seja constante, da oligarquia Sarney, né? Então a gente está num novo paradigma, e o atual governador Flávio Dino, do PCdoB, ele se comunica constantemente com os maranhenses, com os internautas, através do Twitter, né? Principalmente. E ali a gente estava num momento que era uma discussão o que fazer com o Convento das Mercês, que é o segundo prédio mais importante do estado, né? Lá onde o padre Manuel Vieira fez boa parte de suas obras, tem um valor histórico enorme, e estava abrigando a Fundação da Memória Republicana,
que nada que tem esse nome pomposo, mas que todo mundo sabe que no fim das contas é um museu do José Sarney, que está ali para exaltar a figura, né? Uma coisa totalmente personificada. E assim que o novo governador assumiu, começaram as discussões do que fazer com o prédio, né? Com o Convento das Mercês. E eu mandei um tweet para ele, né? Simples, falando: governador Flávio Dino, eu proponho que uma parte do convento abrigue uma escola de cinema. Tenho um projeto, quero apresentar para o senhor. Algo assim, não lembro se foi exatamente dessa forma. E aí, assim que eu escrevi esse tweet, várias pessoas começaram a curtir e a compartilhar. E alguns minutos depois ele respondeu falando que tinha interesse, total interesse, e para marcar uma audiência, alguma coisa assim. E isso tomou uma proporção que eu jamais imaginei. A necessidade de uma escola de cinema no Maranhão, ela é muito antiga, e antes de eu nascer, as pessoas envolvidas com o cinema já apontavam essa necessidade, já brigavam por uma escola, né? Já lutavam por uma escola. Então, o que de fato fez esse tweet ter a proporção que teve, eu acho, na minha avaliação, foi o fato da proposta, que na proposta da escola fosse no convento, né? Porque imagina, um convento, um prédio público que atualmente é ocupado por uma fundação, né, de José Sarney, e da noite para o dia se transformar num centro cultural, porque a ideia não é só fazer uma escola de cinema lá, é lá que seja um centro com múltiplas artes e atividades, que é um prédio muito grande, né? Ele tem espaços enormes. Então eu acho que esse tweet só tomou as proporções que tomou muito pela questão do convento, né? Porque ali vira uma questão de vitória, uma coisa maior. Então as pessoas que não tem nada a ver com o cinema chegavam e falavam: cara, é isso aí, tem que transformar aquele espaço, tem que republicanizar aquele espaço tem que estar a serviço dos maranhenses. E aí tomou a proporção que tomou, e logo após, uma semana após esse tweet, através de uma articulação política, o Manuel Rangel veio ao Maranhão, e numa oportunidade, uma conversa com ele, eu apresentei o projeto da escola de cinema, e a gente debateu isso com várias pessoas do cinema presente, e ele também explanou sobre a atuação da Ancine, a qual ele é o presidente há 12 anos, e no dia seguinte se reuniu com o governador Flávio Dino, e os dois saíram dessa reunião anunciando o investimento de 3 milhões para o cinema maranhense, isso é para produção cinematográfica, né? E aí isso nos alegrou, todo mundo que faz cinema ficou alegre, mas também a gente parou e pensou: calma, a gente tem que ficar organizado e propor uma proposta e fazer uma proposta de edital ao governo, né? Porque como é que vai ser esse edital? Vão ser 3 milhões, o edital de baixo orçamento da Ancine é 1,5 milhão, 1,8 milhão, se eu não me engano. Então vão ser o quê? Vão ser 3 filmes de 3 milhões? Não, mas aqui vamos conversar, vamos fazer uma carta para a secretária de Cultura, para o governador, para o presidente da Ancine, como uma proposta de edital. Então a nossa primeira linha de atuação é essa, é debater esse edital, ver quais as nossas demandas, fazer uma pesquisa prévia de quantos projetos de curtas, de documentários, de ficção, projetos fortes a gente tem, ou não, mas a gente tem que sentar e decidir o que fazer, como fazer essa proposta para apresentar para o governador e para a secretária e para o presidente da Ancine, mas também acompanhar todo esse processo, né? Que eu acho que isso tem que ser, esse edital, que não é uma coisa isolada, eu acredito que é o início de uma política pública estadual para o cinema, porque o governador já sinalizou o interesse de ter uma escola de cinema, ele já sinalizou o interesse em fortalecer os nossos festivais. Então, a gente tem que acompanhar, né? Porque o fruto disso não é só do Estado. O Estado não pode decidir tudo isso, ele tem que ouvir a classe e tem que ser uma coisa em comum, né?
A ideia de criar a associação não foi, como muita gente imaginou, não foi após o início do edital. Até porque eu estava pensando em propor essa associação para os cineastas, já estava consultando advogados antes. Tudo isso foi uma articulação conjunta, tanto a vinda do Manuel Rangel, o encontro dele com o governador, tudo isso foi uma ação conjunta, né? E a proposta da associação. A ideia de criar a associação não foi para deliberar sobre esse edital de 3 milhões, não. Foi para acompanhar o desenvolvimento de uma política pública de fato para o nosso setor no Maranhão. E que inicia-se com o anúncio desse edital. Mas que, como eu já falei anteriormente, esse edital são 3 milhões, é uma ótima iniciativa do governo e da Ancine, mas não vai resolver o nosso problema, porque o nosso problema não é falta de dinheiro, né? O Brasil de Todas as Telas investiu ano passado no audiovisual 1,2 bilhões de reais. 1,2 bilhões. Né? Então, e 30% dessa verba obrigatoriamente era para o Nordeste. Se a gente fizer uma conta simples, a cota maranhense são 19 milhões. Então, ano passado a gente tinha 19 milhões disponível para o cinema maranhense, só que não foi apresentado um projeto sequer. Então, qual é o problema? O problema é maior, a questão ela é muito mais ampla do que falta de dinheiro. Falta de dinheiro não ser o nosso problema, eu não sei se isso é positivo ou negativo. O que é pior? Não ter dinheiro ou não ter projetos capacitados, projetos robustos? Eu realmente não sei o que é pior. Talvez não ter dinheiro seja pior, porque o projeto capacitado a gente consegue resolver fazendo oficinas, conversando com pessoas experientes, trazendo essas pessoas para cá, botando elas na nossa frente, pedindo que elas nos ensinem a como fazer esses projetos. E quando eu falo projeto, não é um roteiro bom e uma proposta estética do filme boa. Não, isso é a menor parte do projeto nesse sentido. Eu falo de planilhas orçamentárias, de como fazer as rúbricas, de como planejar lançamento. Então é uma coisa complexa, né, que é de produção executiva mesmo. Né? Então a gente não tem essa expertise aqui no Maranhão, tem pouca gente fazendo isso.